Olá, senhoras e senhores, me chamo Ramon Gadelha, sou desenvolvedor do DSW, Drive Social, e hoje eu estou aqui para falar de outra coisa, que não é dos aplicativos do DSW nem do Drive Social. Porém, considero algo muito importante. É algo que normalmente eu não falo nas redes sociais dos aplicativos, né, dos meus aplicativos, ainda mais quando se envolve a questão política. Porém, é um assunto que eu considero de primeira importância, porque trata do PL 152/2025, que é o PL, projeto de lei, que vai regulamentar, se caso passe, né, irá regulamentar as atividades de motoristas de aplicativos, né, impondo regras para plataformas, motoristas e usuários. Tá? Vou deixar o texto completo, tá, aqui na descrição. Você vai ter acesso ao documento original do texto, para que você mesmo possa ler, enfim, e tirar suas conclusões, tá? Bom, o que acontece? O que eu vou falar aqui, eu pessoalmente não encontrei no texto, tá? Pelo menos não no texto que eu tenho acesso aqui. Porém, eu vi isso em discussões de audiência pública que eu participei aqui em Fortaleza, tá? Participei como espectador, né? Não discursei nada. E que está aconteceu ontem, na verdade, em Brasília. Tá? Tem um ponto muito importante que, se for incluído nesse projeto de lei, caso esse projeto de lei seja aprovado, pode ser um problema. Tá? A primeiro momento, essa demanda, né, essa sugestão para esse projeto, essa defesa que alguns políticos estão fazendo, pode parecer só como música para os ouvidos de muitos motoristas, porque ela fala sobre a limitação de cadastros na plataforma, baseado na renda anual dessa plataforma. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela contendo um artigo que foi publicado no 55 Content, né, que é um site especializado na cobertura sobre coisas de motorista de aplicativo. Tá? Essa notícia aqui, vereador defende eliminar cadastros em apps, excesso de motorista derruba ganhos e aumenta bloqueios. Tá? O que acontece? Vou deixar também um link aqui, também nas descrições, para que você possa dar uma lida também. Certo? Aqui. O vereador também defendeu que a regulamentação inclua limitações de novos cadastros de motoristas a ser discutida em conjunto com os municípios. Para ele, a ausência desse controle faz que qualquer melhoria das tarifas seja anulada pela entrada de novos trabalhadores nas plataformas. Não entendi por quê. As empresas multinacionais dividem essa margem por uma quantidade absurda de novos cadastros, obrigando e escravizando ainda mais essa relação. Martins disse ainda que, diante do excesso motorista, muitas contas são bloqueadas sem direito à defesa. Segundo ele, as plataformas se apoiam na lógica da substituição permanente. Não quer? Eu tenho todo dia centenas de milhares que querem trabalhar no lugar de vocês. Bom, alguns pontos, porque isso não faz sentido. Tá? Inclusive, o parlamentar, vereador aqui de Fortaleza, Márcio Martins, eu o conheço, ele é bastante conhecido aqui dos motoristas de aplicativo, por defender as causas, enfim, regulamentações em prol dos motoristas. Ele tem um trabalho prestado há vários anos aqui, tá? Bem reconhecido por isso. No entanto, eu discordo veementemente desse tipo de defesa. Por quê? A primeiro momento, se você analisa de modo prático, você pensa assim, ok, vai limitar a quantidade de motoristas, então, sei lá, não vai ter mais tanto motorista concorrendo, vai ter mais corridas. A primeiro momento pode parecer isso, mas, na verdade, tem um problema maior aí que eu não estou enxergando. Creio que não estou enxergando, porque se tivesse, não teriam colocado isso em pauta, tá? Que é o seguinte. Se você limitar o número de motoristas por renda da plataforma, por renda anual, o que vai acontecer é que vai terminar de vez de selar o duopólio que existe entre Uber e 99 e o duopólio que existe entre iFood e Rappi, por exemplo. Tá? Por que isso? Porque vejamos o seguinte, como é que novas plataformas locais, que aparecem todos os dias, sempre tem novos aplicativos, seja de empresas, seja de cooperativas, muito mais de cooperativas, né, de motoristas, associações, que estão tentando aí brigar com o Uber 99 para trazer algum tipo de benefício a mais para os motoristas. Tá? Você colocando um impedimento desse, de número de motoristas por renda da plataforma, renda anual, né, você está praticamente selando o destino desses pequenos aplicativos.
não tem mais concorrência com o Uber 99. Tá? A concorrência que hoje já é praticamente impossível vai ficar impossível porque vai ter uma regulamentação que impede isso. Então, na prática, isso é uma defesa dos aplicativos e não dos motoristas. Falar que as empresas banem os motoristas e não dão direito de defesa simplesmente porque tem motorista a dar e vender para as empresas, isso não é um argumento válido. Por que não é um argumento válido? Realmente as empresas podem até pensar nisso na hora de ir bloquear os motoristas por qualquer coisa. E realmente ocorrem, né, muitos bloqueios injustos. A maioria, né, a grande maioria, na verdade. No entanto, o que tem que ser feito é garantir o direito de defesa dos motoristas e não simplesmente limitar a quantidade de cadastros, ou seja, limitar a quantidade de pessoas que podem ter a oportunidade de ter seu ganho, tá? Então, assim, na prática, você cria uma reserva de mercado. Você cria uma reserva de mercado e você tira você limita muita flexibilidade também que os motoristas, né, entregadores têm no seu trabalho. Tanto que muita gente faz isso como uma segunda renda, por exemplo, não é a renda principal. Tá? Isso vai limitar bastante. Então, assim, muita atenção nisso. Converse com o seu vereador, com o seu deputado, enfim, com o seu político. Converse com o Luiz Gastão, que é o autor dessa lei, quem está propondo essa lei, para que isso não entre, cara, na pauta, porque isso vai prejudicar bastante. Tá? O que tem que ser feito tem alguns, se você for dar uma olhada lá no documento, você vai realmente ter alguns pontos positivos, como a limitação de desconto de no máximo 30%, né, da comissão das plataformas, entre outras coisas, tá? Algumas obrigações que as plataformas terão que ter para o motorista, né? Para com o motorista. No entanto, isso de limitar a quantidade de motoristas pela renda da plataforma, né, pela renda anual, isso ainda mais por cidade, ou seja, fica o que a cidade definir, se abre muito espaço, se abre muita brecha, né? Assim, não é, como é que eu posso dizer, não é novidade que existe o lobby das empresas, é a própria BTEC, né? A BTEC, se não me engano, que é a associação delas, né? Que defende as empresas, né? Representa as empresas. E, assim, se você deixa isso aberto, você deixa um espaço para lobby, para o gestor, da vez, definir, não, aqui pode ter X motoristas baseado na renda Y da plataforma Z, por exemplo. Tá? E ainda tem uma questão também que vários motoristas trabalham em várias plataformas. E aí, como é que vai ser isso aí? Agora o motorista ou o entregador vai poder trabalhar só por uma. Então, assim, isso cria muita brecha, isso cria um vazio, na verdade, jurídico, que vai colocar na mão de outras pessoas para decidir isso. Tá? Eu acho que não deveria ter nenhum tipo de limitação quanto ao número de cadastros, tá? E deveria ter, sim, uma melhor avaliação por parte das empresas, daqueles motoristas que realmente trabalham, que realmente, né, atendem bem, tudo, para valorizar esses. E dar a chance de defesa, o direito de defesa, que isso é garantido em Constituição, tá? Na nossa Constituição garante o direito de defesa e presunção de inocência, dá esse direito ao motorista, porque hoje realmente não se tem. As plataformas, elas simplesmente te banem de forma muitas vezes automática, tá? E isso não é justo. Isso sim é que deveria constar no projeto de lei. Apenas isso. Não sei se consta, realmente não lembro agora, de cabeça. Mas se não constar, é o que deveria constar. E não essa questão de limitar a quantidade de motoristas, porque as plataformas banem como quer. Então quer dizer que se limitar a quantidade de motoristas, isso vai acabar? Não, não vai. Elas vão continuar fazendo o que elas querem. Ponto. E é pior, porque isso ainda vai acontecer de, tipo, como vai ser limitado, se eu vou ter um funil agora, um limite de motoristas por plataforma, aí que os motoristas vão ficar na mão das plataformas mesmo, porque elas vão poder chantagear do jeito que elas quiserem. Então, o que tem que ser feito é garantir o direito de defesa dos motoristas, garantir que as plataformas elas façam, né, beneficiem aqueles motoristas que trabalham bem, os entregadores que trabalham bem, e por uns que trabalham mal, porém, com a chance de defesa. Tirar esses algoritmos, esse monte de algoritmo automático aí, que faz o banimento assim, ó. Né? Regular também a questão do shadow bans, que tem, né? Que ninguém fala sobre isso, os banimentos brancos. O cara consegue acessar a conta, consegue ficar online, mas não recebe chamada nenhuma, recebe pouquíssima chamada. Né? Os tais banimentos brancos. Tá?
A questão dos algoritmos também, tornar transparente como as empresas fazem os cálculos, né, de cobrança, porque hoje em dia está nas sombras, ninguém sabe como funciona. Uma corrida chega para mim a um preço, outra corrida chega para outro motorista a outro preço. A mesma corrida, o motorista está um do lado do outro. Isso é muito comum de se ver. Então, as mesmas corridas chegam para mim com preços diferentes. Não aceitei agora, daqui a pouco ela chega por outro preço. Tá? São coisas que você não tem nem como ter um planejamento direito para você ganhar dinheiro no seu dia. Você não sabe a média de coisas que você vai ter que fazer, a média de tempo que você vai ter que rodar, e a forma que você consiga atingir lá a sua meta de ganho por hora, por exemplo. Se você não tem como prever o que a empresa vai descontar de você, como é que você vai saber fazer isso em cima daquela corrida? Tudo bem que você tem a calculadora como o DSW, que já ajuda bastante nisso, porém, muitas vezes a mesma corrida vem com valores diferentes. Você não aceitou agora, daqui a 5 minutos a Uber ou a 99 te manda a mesma corrida com um valor a mais, ou às vezes com um valor a menos, ou às vezes essa mesma corrida aparece no radar de uma forma, aparece no exclusivo de outra. Então, assim, isso é que deveria estar sendo regulado. Alex, isso é uma das coisas que deveria estar sendo regulado. Garantir a transparência algorítmica para o motorista, como as corridas são selecionadas, como os motoristas são selecionados, o que ele tem que fazer para ele ser sempre bem selecionado, né? Ou seja, quais são os méritos, os objetivos que ele tem que atingir para conseguir corridas boas, então, o que ele não pode fazer, ter a clareza também dos reportes dos passageiros, que muitas vezes reportam coisas que não condizem com a realidade apenas para ganhar desconto. Isso existe e muito, o que acaba punindo motoristas inocentes. Como muitas vezes reportes falsos de assédio que acontece, as pessoas são banidas sem a menor direito de defesa. Eles simplesmente não, como é que eu posso dizer, não fazem nada, simplesmente banem o motorista. Tá bom? Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. E vou deixar aqui o link do documento da lei para que você possa dar uma olhada. Tá bom? Isso aí, fiquem ligados nessa lei, que é muito importante para o dia a dia do motorista de aplicativo. Se isso passar, que passe realmente convertendo em benefícios e não em mais dificuldades. Valeu.